Prezados amigos, bom dia. Aqui é o velho Donha solicitando alguns minutos de atenção. Teria sido encerrada a polêmica em torno da possível adulteração da Gênese? Eu diria sim e não. Não e sim. Não porque a historiografia se pauta em princípios científicos e na ciência as polêmicas nunca terminam. As pessoas se debruçam aí sobre os fenômenos, pesquisam, elaboram suas hipóteses, testam, elaboram suas teorias e elas são constantemente refutadas até que uma hora são corrigidas ou até descartadas. Mas a polêmica é permanente. E diria assim que se encerrou aquela polêmica em torno daquele esforço, né, aquela polêmica produzida por aquele esforço de um determinado grupo aí, de fazer pressão sobre as editoras, instituições e pessoas para que não usem a Gênese revisada pelo Kardec devido à suspeita deles. Essa eu diria que tem que terminar. Por quê? Porque a descoberta deste exemplar da Gênese revisada, feito em 1869, e cujas fontes primárias balizam essa edição entre fevereiro, quando o Delian diz que foi solicitado por Kardec a iniciar a reimpressão da quinta edição. E existe, coincidentemente, uma declaração de impressão também feita pelo gráfico dele, pedindo para reimprimir a Gênese. E julho de 1869 também, quando aparece já ela numa propaganda já para venda na contracapa de um livro dos médiuns. Então, essa é a baliza. Ela só pode ter sido produzida entre 4 de fevereiro de 1869 a julho de 1869. Portanto, fica muito difícil, se antes a gente jogava para Leymarie uma suspeita de ter alterado a Gênese porque ele teria produzido uma edição lá em 1872, agora fica muito difícil achar que alguém adulterou logo depois da morte de Kardec, em 2 meses, fazendo 400 modificações num livro. É difícil. Ainda mais o Delian tinha que dirigir a revista espírita, fazer reunião com a sociedade, fazer reunião com a Gabi, etc. e tal, e ainda ia achar tempo para fazer todas essas modificações. Achar que ele fez antes, nas costas de Kardec, achar que Kardec era tão distraído que deixava o cara ficar alterando a minuta dele ou as matrizes dele aí pelas costas dele, também é uma teoria da conspiração muito elástica, né? Combinemos. Pois bem, então, o aparecimento desta edição traz fortes evidências, né, eu digo fortíssimas, de que foi o próprio Kardec quem fez as alterações. Se não bastasse isto, existe um outro fato a considerar, também uma fonte primária, que dá conta de que a Amélie Boudet fez uma declaração à Sociedade Espírita em 16 de abril, e isto foi publicado na Revista Espírita de maio de 1869, em que ela dizia que ia tudo gerir pessoalmente as reimpressões e o dinheiro, e o caixa. Ora, sem dinheiro não há reimpressão. Então, se ela disse que ia dirigir, e declarou lá que ia dirigir a reimpressão, e ia dirigir o dinheiro, é evidente que ela geriu, de alguma forma, ou supervisionou, ou gerenciou, ou acompanhou, etc., essa reimpressão. Porque essa disposição se mudou, foi mudar em agosto de 1869, quando ela fundou a Sociedade Anônima, segundo preconizara Kardec, e passou os direitos autorais para essa sociedade, que não obstante ela continuou fazendo parte. Mas nesse período ela gerenciava tudo, como indicam essas fontes primárias. Se ela gerenciou, é legítima, é legal. Porque tanto a legislação incipiente da França daquela época, quanto a Convenção de Berna, prevê que os direitos do autor após a morte, né, os direitos pela integridade do seu trabalho e pela continuidade do seu trabalho, serão exercidos ou pelo testamenteiro quando houver, ou pelos legítimos herdeiros, pela legislação de cada país. Portanto, não tem como espernear, né? Mesmo que essa edição revisada, corrigida e aumentada fosse também adulterada, banhada, perfumada, o que seja, não interessa, ela é legal.
é legal porque foi publicada pela legítima herdeira. E um terceiro fator é o seguinte, aí vem essa acusação de que ela é clandestina ou criminosa. Criminosa por quê? Porque teria sido publicada sem atender às exigências odiosas, digamos assim, da ditadura francesa para controlar a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, através do controle da liberdade de vereira. Controles que não existem em nenhum país livre e que a própria França, no período republicano posterior ao Império, já aboliu. Que é essa declaração, necessidade de declaração de impressão, que daí a obra ia para censores, os censores iam ver se podia publicar ou não e tal. Então, pelo jeito, Kardec, Delian, toda a turma cumpriu isso aí, porque existe essa declaração de impressão que uma turma quer dizer que foi lá para 1868, mas se foi em fevereiro de 1869, é muito mais lógico presumir que seja para uma edição que vai ser feita, ela está sendo declarada porque vai ser feita daí a pouco. Mas, mesmo que não fosse, mesmo que não se encontrasse, e eles querem que a ausência de prova seja prova de ausência, mesmo que não se encontrasse nenhuma declaração, nenhum cumprimento dessas determinações odiosas, isso não é crime, porque são leis ilegítimas, feitas em regime de exceção, são leis de exceção. Dizer que uma edição é criminosa porque não cumpriu os requisitos exigidos pelo controle do pensamento de uma ditadura, seria a mesma coisa que você dizer que foi criminoso um europeu que escondeu uma família de judeus no sótão em 1940. Naquele momento, ele estava cometendo um crime, à luz daquela ditadura odiosa que estava ali instalada. Mas, hoje, ele é um herói perante a humanidade. Então, por razão nenhuma se justifica defenestrar essa quinta edição revisada. Os que a publicam, os que a leem, os que estudam com ela, podem ficar tranquilos que estão dentro da lei e da lógica. Agora, aqueles que quiserem continuar descrentes disso aí, têm todo o direito. Aqueles que querem só estudar e aceitar como de Kardec, aquilo que foi publicado, quando ele vivo, distribuído pela mãozinha dele, etc e tal, não tem problema. Continue estudando pela edição original. Existem traduções da edição definitiva, existem traduções da edição original. E pode-se estudar porque as duas representam o pensamento de Kardec numa determinada época. Uma em dezembro de 1867, outra ali por fevereiro de 1869. Pronto, não tem problema. É bom a gente conhecer todas as edições do que é o Espiritismo, por exemplo, que deve ter uma meia dúzia, todas as edições do Livro dos Espíritos, que deve ter umas 10, 11 revisões que ele fez. Não quer dizer que uma... Né, nós lemos o Livro dos Espíritos de 1857, né? Por quê? E comparamos o pensamento, isso é válido. Então continuem lendo, estudando tranquilamente. Essa história de que uma é rustenguista e a outra não, etc., isso aí é retórica para fazer disso um cavalo de batalha. Porque pode analisar direitinho que você não vai ver nada disso. São discursos que valem tanto para uma como para outra, enrolam e como o autor desse discurso diz que é aplicado a uma delas, a gente acredita. Mas não é rustenguista a segunda edição, tanto é a segunda versão, tanto é que o Guion Ribeiro, que era um confesso rustenguista, se obrigou a fazer notas de pé de página, rebatendo o que estava no texto principal em sua tradução. Né? Se ela fosse rustenguista, ele não ia precisar fazer isso. Se ele precisou fazer, é porque ela não é rustenguista. Então essa história também não serve. Ambas as versões têm foro de cidadania. Ambas as versões podem ser lidas, estudadas tranquilamente. Então essa guerra tem que acabar, se formos inteligentes. É essa a posição que eu queria colocar aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção, desculpa a prolixidade e tchau para todos.